Olá, bom dia a todos, né? Vamos lá, hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante. Vou falar sobre as emoções básicas do ser humano. Para quem não me conhece, está vindo agora no meu canal, eu sou a Marisilda Rodolfo, sou coaching, é, eu sou criadora de ideias, né? E dou aconselhamento na área do comportamento do ser humano. E nas minhas lives, eu tenho, nos meus vídeos, né, nesse meu canal, Marisilda Rodolfo, eu tenho falado sobre política, sobre saúde, poder mental. Por quê? Porque eu estou buscando pelo autoconhecimento, né, orientar, ensinar para as pessoas, para aquelas interessadas, como elas trabalhar o seu interior, para poder ser um ser independente, para poder ser um ser livre, rumo à quinta dimensão. Essa é a minha função aqui. Então, eu vou falar primeiro das emoções, porque eu tenho umas mensagens para falar a respeito de uma canalização de Astar Sharan, e ele aborda muito as emoções do ser humano. Então, antes eu vou falar sobre as emoções, e depois vou fazer esse outro vídeo a respeito das mensagens de Astar Sharan, principalmente para o Brasil. Todos os indivíduos possuem emoções, né, dentro de si, né? Seja em maior ou menor grau, nós somos capazes de sentir e provocar emoções em nós e em outras pessoas também. Nós somos também influenciados pelas emoções de fora. E é preciso que nós saibamos detectar essas emoções e poder trabalhar com elas para o nosso bem-estar maior, né? As emoções, né, que as principais emoções, que depois dela virão as derivadas, mas as principais, as quais nós estamos constantemente conectado com elas, são as seguintes: a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. Essas emoções, elas estão conectadas conosco todo instante da nossa vida. A raiva, ela induz o indivíduo a manifestar um movimento de ataque, né? Quando o indivíduo ele está com raiva por alguma coisa dentro do seu organismo, na sua mente, processa um hormônio que leva o ser humano a se defender, né, de qualquer ataque que venha a ser. Então, ele aumenta a força corporal. É uma força que ela aparece, que não se sabe de onde, mas essa força aumenta para que ele possa se defender de um possível ataque, quer seja mental, quer seja espiritual, quer seja um ataque físico, né? E é uma energia, né? Que ela aparece de diversas maneiras em determinadas pessoas. A raiva, ela se manifesta, tem aquela pessoa que, quando ela fica com raiva, ela fica quieta. Então, o que ela faz? Ela processa todas as consequências dessa raiva dentro de si. Outras não, elas enraivecidas, elas expressam para fora, elas agridem, elas se tornam violentas por conta dessa emoção que vem a ser a raiva. E quando acontece alguma ameaça à vida, né, a raiva se faz presente como uma defesa. Ela é uma defesa espontânea, né? O indivíduo ele gera aquilo para se defender, porém é necessário que ele encontre, né, o equilíbrio nessa emoção. Todas as emoções precisam de um equilíbrio. A raiva precisa de um equilíbrio. Por quê? Para que o indivíduo não venha a cometer ações que terão consequências lá na frente, né? Quais são os aspectos da raiva? Revolta, né? O indivíduo, quando ele está revoltado com alguma coisa, ele expressa raiva, né? A decepção, quando ele se decepciona com alguma pessoa, com alguma situação, quando ele vê a agressividade de alguém, né? Então vem a revolta, decepção, frustração, indignação, hostilidade e ciúmes, né?
a maioria das pessoas muito ciumentas, ela vive com constante raiva, né? Raiva transportando para o outro, chegando até a atacar o outro. Quantos assassinatos a gente já não ouviu falar por conta dos ciúmes, né? Que causou a raiva naquela pessoa e ela cometeu o homicídio, né? Então, é preciso dosar todas essas emoções que nós temos. E depois, em segundo, vem o medo. O que vem a ser o medo? O medo, por sua vez, ele é bom e ruim numa condição só. Por quê? Na condição de ser ruim, né, ele faz com que a pessoa não haja determinado problema, vamos dizer assim, determinada circunstância, por conta de ter medo, de crença limitante, que não pode fazer aquilo. Ao mesmo tempo, o medo evite que a pessoa, né, ela possa provocar, por exemplo, participar de um acidente, de alguma coisa errada, porque ela tem medo. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, o medo auxilia e também destrói. Né? Então, é necessário dosar isso, né? Dosar, é perceber que se a pessoa não vai a determinado local por medo, aquilo lá é uma proteção para ela. Porém, se ela deixa de fazer alguma coisa por medo de imposto na cabeça dela por uma crença limitante, né? Isso faz mal também. Né? Então, tudo na vida exige o equilíbrio, né? É uma emoção que permite aos indivíduos, né, que eles criem essa situação, né? Ele vai diante do medo, ele vai criar algo, né, para ele, a pessoa que não tem medo, né, ela cria situações que podem levar a consequências assim, como que eu vou dizer, surpresas, né? E então o medo ele também evolui, porque em nome da autopreservação, né, o humano ele inventou a roda e o fogo. Foi por causa do medo que ele inventou isso. Por que ele inventou o fogo? Né? Porque o homem descobriu que se ele tivesse fogo aceso, né, naquelas onde eles acampavam, quando eles eram nômades, os animais não viriam atacá-lo. Né? A roda, inventou a roda por quê? Porque eles poderiam se locomover mais rápido, fugir dos seus depredadores e assim por diante. Né? Então, o medo ele contribui com a evolução também. Só é necessário que nós tenhamos em conta que o medo, demasiadamente, ele pode prejudicar o ser humano. Então, ele precisa fazer uma análise do que é o medo que vai beneficiar e o medo que vai prejudicá-lo. A tristeza ela é completamente o contrário da alegria, né? Ela está ligada à condição da vida por uma perda de algo, perda de um ser importante na vida. E o problema maior, né, da tristeza é que ela leva à depressão. A pessoa vai ficando triste, aquilo vai produzindo hormônios de acomodação, e ela entra no estado depressivo, perde a vontade de viver, né, por conta da tristeza. Né? Isso aí, existem muitos fatos dizendo que as pessoas que morreram de tristeza, na época quando os escravos estavam vindo nos navios, muitos deles morreram no navio de tristeza, porque estavam sendo forçados a ir para outros lugares e deixando a sua pátria. Né? Existe a tristeza leva a isso. Hoje em dia, muitas pessoas, né, que um relacionamento, ocorre um divórcio, a pessoa entra em depressão, a morte de alguém, né, a pessoa perdeu aquele ente querido, ela não tem noção de que a morte não existe, né, é apenas uma transição, ela fica amargando aquela tristeza constantemente, né, e ela acaba também se entregando e acaba ficando doente e desencarnando por conta disso, né? Então, certas feridas devem ser tratadas. Né? Como que a gente trata isso? Por exemplo, todas elas, do abandono, da partida de alguém e tal, buscar
na medicina alternativa, né? Buscar a ajuda de um profissional na área que possa ajudá-lo a corrigir, né, essa emoção dentro de si. Psicólogo, né? Buscarem outras terapias, terapia chinesa tem uma porção de coisa, então é necessário que se atente para isso. O ser humano, ele não se preocupa com isso, e ele precisa, para evitar as doenças que estão aparecendo por aí, ansiedade, depressão, né, devido às emoções humanas, né? A alegria. A alegria é aquela pessoa que aproveita a vida, né? Que compartilha momentos de bem-estar, é aquele que, vamos dizer, gosta de estar com os amigos, né? Aquele que não pensa em nada, ele está alegre o tempo todo. Também é complicado, porque a pessoa que ela está feliz assim o tempo todo, né, acusa que ela tem um problema. Às vezes ela pode, por exemplo, usar aquela alegria disfarçada, né, para disfarçar ou um medo ou alguma angústia que ela venha ter dentro de si, e também precisa ser tratado. Tudo que é demasiado, tudo que é demais, não, as situações, as emoções, elas não podem nem ser de mais e nem de menos. Elas precisam estar equilibradas para que o ser humano tenha um equilíbrio, né, ao gastar as suas energias, né, como ele vai processar diante de determinadas situações, né? Mas a alegria, os impulsos gerados pela alegria fortalecem, né, a energia da pessoa. Toda pessoa, né, que é feliz, é alegre, vamos assim dizer, né? Ela tem, assim, ela é um astral bom, ela traz uma coisa boa, né? Então, é aquela euforia, aquela satisfação, né? Aquele interesse, né? São aspectos da alegria, né? A animação, aquela pessoa animada, ela sempre está pronta para tudo, para ir em qualquer lugar, não importa o que esteja acontecendo. Isso é bom, né? Porém, também deve ser dosado, né? E o afeto? O afeto é uma emoção, né, que está presente nas relações amorosas e fraternas, né? Já disse certa vez um poeta, existem vários tipos de amor. Você pode amar de várias maneiras, de muitos modos você pode amar. E o afeto, ele faz parte de tudo isso, né? Ele faz parte dos relacionamentos, né? Com a família, com os amigos, né? Com os amores, alguma afetividade, né? E demais relações que seja possível serem vivenciadas, né? Um afeto para com o animal, né? Um animal de estimação, um amigo, né? E os aspectos essa emoção, ela está ligada com a alma, né? O afeto está ligado com a alma. Tem pessoas que elas não conseguem demonstrar afeto, elas não conseguem ser afetuosa com o outro, por mais que elas amem determinada pessoa, elas têm essa dificuldade, essa trava aí, que ela não consegue demonstrar o carinho, o afeto para com a outra pessoa. Isso também vem a ser um problema que deve ser buscado a correção disso. E os aspectos do afeto é o quê? A solidariedade, né? A comoção, a esperança, o amor, a paixão, a curiosidade, né? Eu conheço ainda várias pessoas com muita dificuldade de demonstrar afeto e carinho. Você percebe que são pessoas que amam intensamente, mas elas não têm essa sensibilidade para estar mostrando. O que falta aí? Falta um conhecimento da sua alma, né? O afeto, ele expressa aquilo que a alma quer expressar. Então, esse indivíduo, ele dá pouca atenção para as necessidades da sua alma, né? Qual é para a evolução da sua alma, para estar, ele não está conectado o tempo todo com a sua alma, fazendo aquilo que a sua alma quer. Em determinada situação da vida, foi tolhido dele essa ação, expressar a emoção da alma, né? Ele vive mais o material, né?
é uma pessoa que não vive a emoção, é muito racional. O racional demais é complicado, né? Ele precisa dosar isso. Ninguém pode ser nem muito afetuoso e nem muito racional. Tudo tem que ter um meio termo, né? E a formação das emoções básicas, como as emoções formam? Elas formam quando ainda é um bebê. Quando o bebezinho está lá na barriga da mãe, né, ele começa a sentir tudo o que está acontecendo à volta, né, entre o casal, no meio em que a mãe se encontra, e ele vai acumulando aquilo para ele, e ele nasce com aquelas emoções praticamente prontas, só para serem desenvolvidas. É aí que ocorre o perigo, né? Uma criança que nasce num relacionamento problemático, ela está desenvolvendo aquelas emoções, aqueles medos, tudo conforme o meio está apresentando para ela. Necessariamente, essa vai ser uma pessoa que vai precisar, mais no futuro, libertar a sua criança interior, levar para ela o conhecimento real das emoções, para que ela se liberte, para que seja um ser humano compreensível, para que seja um ser humano mais livre das emoções, sem limites, entendeu? A crença limitante, ela começa aí, lá no útero da mãe, quando a criança está sendo gerada, dependendo do meio em que ela foi gerada, a situação em que estava vivendo aquela mãe com o seu companheiro ou sozinha, né? Então, olha a responsabilidade de uma mãe. Uma mãe tem uma responsabilidade muito grande quando ela está gerando um ser humano, né? Porque as emoções são sentidas por esse outro ser humano que está gerando nela, né? E por que é importante conhecer as próprias emoções? As emoções básicas, né? Elas se desenvolvem no decorrer da vida. Por quê? Porque, de repente, você tem aquelas emoções que você desenvolve enquanto você é um bebê. Você traz à tona aquilo lá. Porém, existem, né, emoções que você desenvolve após tudo isso. Você já tem aquele sentimento, porém, você começa a desenvolver outras emoções. E essas outras emoções aí, elas precisam, ela faz parte do aprendizado, do autoconhecimento. Por exemplo, quando uma pessoa ela teve problemas na infância, tem problema com a sua criança interior, e ela busca pelo autoconhecimento, então ela desprograma aquilo da mente que ela tinha e ela passa a dar, alimentar uma nova emoção. Então, essa emoção nasce depois dela ter todas as suas emoções formadas, né, num desenvolvimento individual. Isso é individual, compete ao ser humano exclusivo como autoconhecimento. Ninguém consegue impor no ser humano que ele busque pelo autoconhecimento. Ele que precisa estar ciente de que ele necessita buscar pelo autoconhecimento, fazer uma mudança em si e ir atrás. E isso é fundamental. Tudo que envolve o místico, que envolve o cósmico, que envolve a parte mais sutil da mente do ser humano, o ego, é necessário que o próprio ser humano ele busque por si só. Né? Ninguém consegue impor. Né? Por exemplo, não adianta, por exemplo, você dar uma aula de autoconhecimento para alguém. Se a pessoa não estiver interessada, não adianta. Ela vai ouvir aquilo ali, ela vai até achar isso aí é burrice, ela vai fazer vários comentários, porque ela não aceita aquilo. Então, ela precisa aceitar. Qual a importância da inteligência emocional? Né? A inteligência emocional é aquele que tem a inteligência toda nos níveis, no mesmo nível, tudo equilibrado, né? Então, é importante tanto a escassez quanto o excesso dessas emoções, elas significam que algo precisa ser trabalhado, né? Como eu falei nos detalhes, nem muito, nem pouco, né? É preciso trabalhar, você precisa, né, trabalhar no seu lado interno, o seu interior, o nosso interior, para ter o equilíbrio, né? Nós conhecemos a natureza dessas emoções através da inteligência emocional,
Então, a pessoa, quando ela busca, né, pelo equilíbrio, ela alcança, né, a inteligência emocional, porque ela sabe dosar as coisas, ela sabe das consequências que acontecerão do pouco ou do excesso, né? Então, ela não traz aquilo, né, como uma carga emocional, como um peso na sua vida, né? E era isso que eu queria trazer para vocês, né? Existem muitas outras emoções que são decorrentes disso, mas as fundamentais são essas. Essas aí é necessário que você tenha o equilíbrio para você ser um indivíduo livre, independente e aberto para tudo que lhe oferecerem, para você dizer não, dizer sim, de acordo com aquilo que você sente, aquilo que você quer para si, né? Aquilo que a sua independência lhe permite. Tá bom? Namastê.